bom Pai Celestial, mais um entardecer de um dia. Nós te agradecemos por cada vida que o Senhor tem guardado até aqui, por cada família que suas mãos de misericórdia está sobre elas. Senhor, teus filhos vieram para te adorar, depois de um dia de fadiga, de trabalho, mas vieram agora, Senhor, para receber o orvalho, receber, Senhor, a doçura. Ó Deus, este é um horário próprio, é um momento próprio para o Senhor descer e falar conosco. Esse ambiente já está preparado, Senhor. Esse ambiente já está preparado para que o Senhor fale aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz, como Samuel ouviu, e possamos dizer: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Ó Deus, ao falar a tua palavra, que ela tenha o endereço certo de cada coração nessa noite. Ó Deus, que também os enfermos encontrem a cura através da pregação da sua palavra. Ó Deus, e aqueles que têm problemas possa também receber a solução ao pregarmos a sua palavra, porque ela tem o poder, Senhor. Ela tem poder para curar os enfermos, libertar os cativos, dar, Senhor, alegria aos que estão tristes, e alegria ainda mais para os que estão alegres, Senhor. Ó Deus, fale conosco. Eu preciso de Ti nesta hora. Todos nós precisamos do Senhor. Não viemos aqui a passear, viemos aqui para ouvir a sua voz. Ó Deus, fale de uma maneira que possamos a entender. Conceda, Senhor, enquanto falamos a tua palavra, em nome de Jesus Cristo é que te pedimos. Amém. Boa noite a todos. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Podeis assentar. 1 Timóteo 6, versículo 7. E ainda, em São Mateus, capítulo 6, versículo 19, falado pelo próprio Senhor Jesus Cristo: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e não roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também o vosso coração, ou aí estará também o vosso coração. O mundo neutraliza a sua fé, ou a sua fé neutraliza o mundo. Esta é a realidade. Vamos tomar nessa noite, mostrar o período que nós estamos vivendo, os minutos, os segundos que intercede a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que é o arrebatamento da noiva, o qual eu creio que nós fazemos parte. Sabemos que após o arrebatamento, que já está bem perto, nós sabemos que haverá a grande tribulação, a destruição em massa. E devemos crer no que o profeta falou, que a noiva não passará
pela grande tribulação. Que grande esperança dá para nós. Vamos estudar as mensagens, que temos muitas para lermos. A semente de Abraão não olha em nenhuma das coisas naturais. A semente de Abraão não olha em nenhuma das coisas naturais. Então, partindo desse princípio, você já pode pensar se você é realmente uma semente de Abraão. Semente de Abraão não olha em nenhuma das coisas naturais. Esse é o parágrafo 42, somente uma linha eu li. Na mensagem Porque Crama falando de Moisés, no parágrafo 129. Agora, Moisés, com sua grande fé, outra vez pôde dizer: não as coisas presentes do mundo, não as coisas presentes do mundo, as coisas presentes, e fazer uma eleição correta. Ele pôde fazer a sua eleição correta. Moisés, com grande fé, outra vez pôde dizer: não as coisas presentes do mundo, presente, e fazer uma eleição correta. Ele escolheu sofrer as aflições com o povo de Deus. Escolheu ir com ele. Por quê? Porque sua fé, ele viu a promessa. Ele viu a promessa, ele viu o tempo do fim. Você está vendo o tempo final também? Quem não está vendo isto, está amontoando tesouro aqui na terra. Quem não está vendo isto, o tempo do fim. Moisés viu o tempo do fim chegando, e ele pôde fazer uma eleição correta. Ele escolheu sofrer as aflições com o povo de Deus. Ele escolheu ir com ele, porque sua fé, ele viu a promessa, ele viu o tempo do fim, ele viu o amanhã. É isto que nós precisamos ver. Ver pelo olho da fé que o amanhã é melhor do que hoje. O amanhã é melhor do que qualquer coisa que você possa possuir lá hoje. Ele deixou sua fé livre. Ele não teve nada para impedi-la. A fé de Moisés estava livre. Não estava atado em nenhum sistema, e muito menos com as coisas daqui de baixo. A fé dele estava livre. E que Deus nos dê condições de deixar também a nossa fé livre. Vocês estão me entendendo? Ele não prestou atenção ao que os seus olhos via e na possibilidade daqui. Ele não se preocupou com aquilo que os olhos deles estavam vendo. Em outras palavras, ele buscou primeiro o reino de Deus. Ele não olhou
os seus olhos, ele não prestou atenção ao que os seus olhos via na possibilidade. Qual a possibilidade que Moisés tinha de ser o próximo faraó? Governar uma nação mais poderosa de então do dia. Ele tinha isto em suas mãos, mas preferiu sofrer juntos com os maçadores de barro. Não é pouca coisa sair de um trono, sair de um palácio para amassar barro. Isto não é história, isto é verdade. Que ele era o faraó, ia ser o faraó, e ele olhou diretamente o amanhã. Nós precisamos ter essa mesma visão. Tudo que nós acumulamos por aqui, vai ficar por aqui. Nós devemos estar de olho no arrebatamento. Nós devemos investir tudo que nós podemos para adquirirmos e sairmos daqui antes que a grande tribulação chegue. Eu creio de todo o meu coração que o que nós temos, o que Deus já nos deu, nós passaremos do trono branco. Mas o nosso negócio não é trono branco. Nosso negócio é ser arrebatados, é ser transformados. Eu creio de todo o coração que nós passaremos lá, mas nós não queremos ir para o trono branco, nós queremos sair antes que a grande tribulação se estabeleça. Agora, nós precisamos olhar como Moisés olhou. Se ele tivesse ficado com a possibilidade que ele tinha de ser o próximo faraó, governar aquela nação, hoje ele seria uma múmia. Oh, se o povo apenas pudesse fazer isso. Não viu o mundo presente. Se você olha no mundo presente, você faz uma eleição com ele. Se você olha para a situação do mundo, para a facilidade que existe hoje, você faz uma eleição com ele. Esconda os seus olhos disso. Esconda seus olhos disso. Olhe para a promessa de Deus, abrindo passo ao amanhã. Eu gosto disso. Você não gosta disso? Nosso evangelho não é pare de sofrer agora. Agora eles podemos até sofrer. Nós queremos ir depois. Existe um ditado que quem ri por último ri melhor. Isso é um ditado do mundo aí, né? Então, esconda seus olhos disso, olhe para a promessa de Deus, abrindo passo no amanhã. Por sua fé, ele pode selecionar. Ele pôde selecionar. Ele escolheu ser chamado filho de Abraão e negou a ser chamado filho de Faraó. Ele preferiu ser chamado filho de Abraão. É melhor ser filho de Abraão do que ser filho do presidente. Não é melhor? Não é melhor ser uma lavadeira de roupa, mas ser filha de Abraão?
Não é melhor ser um carpinteiro, ser um pedreiro. Não é melhor ser um matador de frango no frigorífico, mas ter o arrebatamento seguro? Hein? Não é melhor você esfregar a parede, calfinar e pintar a casa e ter uma segurança de um arrebatamento? Como pôde ele, quando todo o reino, o Egito tinha ao mundo vencido, ele era o rei do mundo, ele era um homem jovem de 40 anos, pronto para tomar o trono, porém nunca olhou a seu, nunca botou os olhos naquilo. Olha as mulheres que ele teria deitado ao redor dele, dias após dias. Ares dela, olha os encantos, assentar-se, tomar vinho, olhar o fascínio ante si, à medida que elas bailavam, abanavam, mulher de todo mundo, joias, tesouro, seu exército ali fora. A única coisa que ele tinha que fazer era assentar-se e comer uma boa comida e dizer: envia a guarnição tal e tal e tal, toma essa nação. Eu creio que eu desejo. Isto era tudo que ele tinha que fazer. Assentar ali, e então abanavam, mantinha sua boca aberta, viriam a bailarina mais amável, a mais bonita daquele dia, e colocar-lhe vinho na boca. E ele lhe dava comida, com seus abraços ao redor dele, todas as mulheres mais bonita do mundo, todo o encanto que ali havia, estava ali ao seu lado. Porém, que fez ele? Ele olhou para fora disso. Ele sabia que o fogo estava pronto para aquilo. Ah, que Deus nos ajude essa noite. Isto está sendo preparado para o fogo. Está tudo. Pode notar que parece que tudo das quantas coisas está sendo feito de plástico. Já no jeito de queimar. Tem até roupa de plástico. Tudo de plástico. Carro de plástico, brinquedo de plástico. E fazem tudo de plástico. Já dá no jeito já para o fogo vir e demolir. Ele sabia que a morte estava colocada naquela linha, vê? Ele sabia o que era isso. Ele olhou um grupo de gente desprezada, rejeitada, e por fé ele preferiu sofrer a reprovação de Cristo e se chamou a si mesmo: eu sou um filho de Abraão. Aleluia! Eu não quero ser o presidente da denominação. Eu não quero ser governador. Eu não sirvo para isso. Eu sou semente de Abraão. Você não é. Você, minha irmã, meu irmão, deixa cair isso no seu coração. Você não é para viver em ismo. Você é semente de Abraão. Você nasceu livre. Você não é para viver em grupos de faladores. Você nasceu livre. Você fez uma eleição correta. Não sou filho de Faraó. Não, eu não sou filho, não. Em outras palavras, hoje, você pode dizer: eu não sou falcão, eu sou águia. Eu preciso voar. Eu não sou filho de Faraó, eu não sou falcão, eu sou uma águia. Ainda que você me faça bispo,
diácono, ou a ser bispo ou papa. Eu não sou dessas coisas. Eu sou um filho de Abraão. Ainda que se faça tudo, te dê uma igreja, te dê um grande povo. Você pode andar de S10 nova, você pode andar de Relux nova, se você quiser. Hoje mesmo você já tem uma, mas você tem que entrar no nosso padrão. Não, você tem o padrão da Bíblia, o padrão da palavra de Deus, para você viver se alimentando dessa rica mensagem de Deus. Você pode ser um diácono, um supervisor geral. Você vai comandar a região. Você vai ser o nosso geral da região. O que você falar, está falado. Agora, se eu me converto num bispo, caminharei e as pessoas dirão: santo padre, doutor e tal, o ancião tal e tal, como eles, todos ministros na concorrência, eles me dirão, eles me darão tapinha nas costas e me dirão: moço, esse amigo tem algo, estou te dizendo, mantenha-se quieto, aqui vem o bispo. O que ele diz isto? Isto é lei, aqui vem tal e tal. As pessoas voarão de todo mundo para ver o Papa, beijá-lo aos pés, os anéis e tudo mais. Que possibilidade para os católicos, que possibilidade para o protestante, para ser bispo, supervisor geral ou algum homem grande numa organização. Olhando, porém, vê você, o olho da fé olha por cima disso. Amém? O olho da fé olha por cima disso. Você vê o fim disso bem ali. Você vê o fim disso bem ali, onde Deus diz que as coisas completas serão destruídas. Fé, esse olho de águia levanta por cima disso, você vê o amanhã, não o dia de hoje, e escolhe a ser chamado um filho de Abraão. Você está olhando para o final da estrada. Todos nós chegaremos no final da estrada, e nós queremos que o nosso passaporte esteja carimbado. Aquele homem disse ao irmão Brando: eu não quero nenhum atrapalho quando eu cruzar o Jordão. Eu quero a minha passagem picotada. Este é a grande esperança desta igreja. Nosso passaporte carimbado na hora do arrebatamento. Não tenha nada que te impeça aqui. Acerte suas dívidas, acerte seus problemas, não deixa nada para depois, acerte tudo. Você tem esta grande oportunidade de atravessar para o outro lado, porque no caminho nós estamos. Quem está no caminho chegará. Pode encontrar obstáculo, pode encontrar problema, mas você está no caminho. O difícil é errar fora do caminho. Quem erra fora do caminho não chega. Mas se você erra no caminho, você vai chegar lá. Olha nisso. Faraó, sem fé, viu os filhos de Deus como fanático. Coitado do Faraó. Coitado mesmo. Ele olhou pela janela que Moisés olhou e disse: coitadinho daqueles pobres escravos, aqueles maçadores de barro, olha lá como eles estão apanhando, coitadinho dele que estava na cadeira. O povo olha para nós, coitadinho desse povo, coitadinho é de quem tem dó de nós.
Coitadinha dela nada. Ela é uma cidadã do céu. Aleluia. Tadinho dessa gente. Enquanto eles estão com dor, nós estamos caminhando. Nós estamos prosseguindo. Faraó viu os filhos de Deus como fanático, sem fé. Ele o escravizou porque ele não importava o que ele disse, ele não temia a Deus, ele pensou que era Deus, ele pensou que os deuses que ele servia, que ele era um bispo, ele era um supervisor geral, seu Deus é o que faz, nada para estas coisas aqui. Portanto, ele o escravizou, ria deles, zombava deles, tal como as pessoas fazem hoje, exatamente a mesma coisa. A fé de Moisés os viu a terra prometida. Oh, mas como é bom, toda coisa ajeitada, o palácio adornado, você vai ficar aí, Moisés, você vai ser, e Moisés olhando lá na frente, ó, Moisés olhando a terra prometida onde eles iam entrar. Que Deus te ajude essa noite a enxergar essas coisas. Eu me sinto religioso essa hora. Meu Deus, não reclame dessa vida não, não reclame do que você tem não reclame do que você come não, você tem um lugar mais escolhido por Deus para você. A fé de Moisés ouvia a terra prometida, um povo bendito. Possivelmente haveria uma dura luta para levá-lo à promessa, porém Moisés decidiu ir com eles. Como ficaria nisto? Porém o tempo está se esgotando. Vê? Note isto, quando a fé olha sobre o pior de Deus, recorde, aqui estava o encanto agora, o mundo, a maior rei do mundo. Onde estava a promessa de Deus? Nunca numa cova lamacenta. Promessa de Deus não estava lá no palácio. Promessa de Deus não estava na cadeira de Faraó, estava numa cova lamacenta. É lá que estava a promessa. A promessa de Deus não estava na catedral de Potifar. Não, ela não estava lá na catedral de Herodes, ela estava na manjedoura. Aleluia! A promessa de Deus está aqui nessa noite. Aleluia! Eu me sinto feliz, e você? Não estava. Os magos até entraram lá. Começaram a querer encontrar num lugar, mas a luz desapareceu, sumiu. Eles tiveram que retornar. Quando a fé olha sobre o pior de Deus, recorde, aqui estava o encanto agora. O mundo, a maior rei do mundo. Onde estava a promessa de Deus? Numa cova lamacenta suja. Suja. Porém, quando a fé olha o pior de Deus, isto brota maior e mais valiosa e melhor que o mundo possa mostrar. Quando a fé olha, quando a fé pode ver, quando a fé na palavra pode ver a palavra manifesta, isto é mais que todo o encanto de arcebispo, tudo que qualquer outra coisa de qualquer possa falar. A fé o faz. Você pode ver o pior, desprezado, rejeitado, não importa o que seja, deixa estar no pior, deixa estar no pior, a fé ainda brotará 1.000.000 de milha mais alto que o melhor que o mundo possa produzir. Amém? Que mensagem, meu Deus do céu. Isso dá fé de rapto. Isso dá uma fé sadia.
olhando para o invisível. Parágrafo 45. Se alguma vez houve um tempo que a igreja necessita de atravessar aquela linha que faz separação entre a fé e a incredulidade, através da visão, olhar para o invisível e para a fé, é agora. Se tem um tempo que a igreja deveria deixar de olhar nas coisas aqui e olhar pela fé, é agora. É agora ou nunca mais. O tempo do gentio está contado. Um dia desse, o evangelho voltará para o judeu. E os gentios ficarão com seus dogmas, seus crédulos, e ele voltará a tratar com os judeus. Nós não podemos perder esta oportunidade que Deus tem nos dado, de conhecer a maior mensagem que já atingiu a terra. A maior mensagem, eras da igreja, selo revelado. Aí a pessoa diz, mas o selo está revelado? Está. Se ele ainda não está, não se cumpriu, é outro problema. Mas ele foi revelado, porque veio o mensageiro para revelá-lo, esse selo para nós. Se na realidade, mas então está revelado, está revelado. Se ele não teve o cumprimento, é outros problema. Terá o seu cumprimento no tempo previsto por Deus, mas que foi revelado, foi. Cada noite um anjo do Senhor ia lá e dizia para o profeta, o primeiro selo, ele disse, eu não sei nada do segundo, amanhã veremos o segundo. O anjo vinha de novo, no outro dia o anjo vinha de novo, e o anjo do Senhor está aqui nessa noite. E ele traria cada selo ao profeta, noites após noite. Meu Deus, ajuda-nos a enxergar essas coisas. Você sabe que a abertura do selo é para dar fé para o rapto. O profeta diz, o que temos agora simplesmente é para a cura divina, e precisamos de uma fé maior, precisamos de uma fé para o rapto, para a transladação da igreja, e precisamos disso nesta hora. E o povo, querendo empurrar de goela abaixo determinada doutrina para fazer o povo a crescer na fé, começa a formar ismo. Fique tranquilo, o que Deus começou, Ele termina. Aleluia! O que Deus começou, Ele vai terminar. Se Ele começou com você, Ele termina com você. Ele dará o que você precisa. Se eu fosse olhar para a condição, eu não estaria aqui. E nem você estaria. Se Abraão fosse olhar para a condição dele e de Sara, ele desistia na hora. Mas pense nisso aqui. O avivamento de Abraão não foi somente um culto, não. O avivamento de Abraão durou 25 anos. E quanto mais os dias passavam, mais parecia que ia ficando mais difícil. Mas dentro de Abraão, algo dizia, o milagre vai ser maior. Quanto mais o mundo apodrece, quanto mais a miséria chega, o milagre vai ser maior para nós. Quanto mais o mundo se embriaga em tudo que não presta, nós vamos vendo a obra de Deus sendo realizada em nós com mais clareza. Agora, aí é quando você deixa tudo para trás de si. Cada cuidado, cada fadiga, tudo que diz que você não pode ser um cristão. Tudo que diz. Eu fumei por muito tempo. Eu bebi por muito tempo, irmão Brana.
eu vivi em adultério. Não importa o que você diz e o que você fez, embora seus pecados sejam como escarlate, você atravessa aquela linha da barreira do diabo que está tentando te atormentar, dizendo: você não pode fazer isto, você não pode fazer isto. Diga: eu posso isto, eu posso, eu posso. Você pode dizer: eu também posso. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu posso fazer isto, pois Jesus diz: quem quiser, venha e beba de graça da fonte, da água da fonte da vida. Deixe isto para trás. Deixe essas coisinhas para trás. Primeiro selo, parágrafo 35. Também encontramos no estudo das Escrituras que cada mensageiro sempre vem no final da era. Paulo veio no final da era. Encontramos que sucedeu o mesmo com Irineu, com Martim, com Lutero, o qual veio no final da era católica. O Wesley veio no final da era luterana. Pentecoste veio com o batismo do Espírito Santo no final da era da santificação, no final da era pentecostal, segundo a palavra de Deus. O que Deus me ajude esta noite para mostrar-lhe: devemos receber um mensageiro que tomará todas as coisas que eles deixaram, sem terminar, revelará todo o segredo de Deus para preparar a noiva para o rapto. Isto não te dá fé? Veio para revelar todas as coisas, para dar para a noiva uma fé de rapto. Logo vem 7 trovões misteriosos, que nem estão escritos, correto? Eu creio que por meio desses 7 trovões será revelado nos últimos dias, e o que necessita para preparar a noiva, para ter a fé do rapto, porque com o que temos agora não podemos subir. Há algo que tem que vir para preparar-nos, porque como estamos agora, apenas podemos ter fé suficiente para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para sermos transformados em um momento e sermos tirados da terra. Veremos mais adiante, se Deus permitir. Então veja, nós precisamos adquirir esta fé de rapto, e o mensageiro veio para nos trazer isto e nos aumentar a nossa fé, e com isso que nós temos neste momento, mas isto vai chegar a nós, porque os selos estão abertos. Porque se os selos não tivessem aberto, o profeta não tinha dito aqui. Mas o cumprimento dos selos ainda tem muitas coisas para ser cumprido. Por exemplo, o 5º selo, o 6º selo, tem muita coisa para ser cumprido. E a noiva subirá no 4º selo. O 4º selo é o selo da noiva do Senhor Jesus Cristo. Agora, na mensagem à estatura, no parágrafo 283, vê você: concupiscência do dinheiro, cobiça de ter grande coisa, cobiça de popularidade, essas coisas estão mortas para o crente. Quando você vê pessoas correndo atrás disso, então não está morta para ele. Porque para o cristão, para o crente, essas coisas estão mortas. Essas cobiças desordenadas para ter as coisas. E faz negócio mal feito. E faz brique daqui para levar vantagem. E tem que ter alguma coisa. Não pode levar prejuízo de nada. Agora não é tempo de ganhar, é tempo de perder. Você tem que perder aqui para ganhar lá. Mas a cobiça de ter tanta coisa
e perde culto, e perde reunião, e perde trabalho, interesse de ter tanta coisa. Ah, mas então eu não posso ter? Pode, desde que você busque primeiro o reino de Deus, desde que o teu tesouro esteja lá. Nós, veja, a nós não interessa, seja uma tenda, seja uma casa, uma grande casa por ali, a mim, o que me importa é viver ou morrer, flutuar ou fundar. Isso é a única coisa que me interessa, é o reino de Deus. Vocês crêem no mensageiro de Deus? Será que essas mensagens são mostradas para muitas pessoas hoje? Que me importa se eu moro numa casinha de 2 cômodos? Que me importa se eu tenho alguma coisa ou não tenho? Que para mim o que importa é o reino de Deus. O que seria melhor do que o reino de Deus? Oh, se eu pudesse nessa noite trazer uma fé a você, que você pudesse enxergar isto, deixar essas coisas penetrarem em você. Mantenha o meu lar, coisa que me interessa, ou seja, mantenha o meu lar, ou minha família, o que for. Para mim, unicamente o que importa é que eu possa manter-me em Cristo, nossa esperança da glória. Isso mexe com alguém. A mulher muitas das vezes não suporta. Às vezes somos, eu estou falando porque eu já passei por isso. Às vezes levamos uma vida folgada e depois vem um revés na nossa vida e a primeira fraqueza a pegar é a mulher. E às vezes passa a reclamar e Deus está tratando com aquilo. Ele precisa passar por aquele processo, porque amanhã você terá alguém para você o aconselhar e o ajudar. Como que você vai aconselhar uma pessoa se você não passou por aquilo? Ah, que coisa é tão tremenda é isto, mas na hora da prova a coisa é tão difícil suportá-lo. Subir é tão bom, mas descer não é muito bom, não é muito agradável, e a coisa dói, esfola. Ah, mas flutuar ou viver num casebre ou numa casa, o importante é que Deus esteja ali, como estava naquele casal dentro do ônibus. Aquela mulher sentada no seu colo, e ele dizendo, eu gostaria de comprar mais um vestido para você. Ela disse, não, eu já tenho um. Vamos ver aqui. Não, mas dá para comprar, mas eu já tenho um. Se perguntar para as irmãs hoje, você já tem 20, não é só um não. E ainda pode perguntar se o marido vai comprar uma saia para ela, mas só uma, ainda com esse precinho aí, eu quero algo mais caro. Mas aquele casal estava dentro de um ônibus, mas a felicidade estava ali dentro. E aquele outro rico não tinha felicidade. Ao olhar pela greta da porta, o profeta disse, eu vi que era algo falso. Meu Deus, dá-nos a sinceridade para nós. Era falso aquilo ali. Eles pegaram na mão e vieram ao encontro do profeta, dizendo que estava tudo bem, mas não estava. O que estava bem era o casal lá dentro do ônibus. Frequentemente pensamos que seria quase impossível ser um mártir. Ouça, porém recorde que a fé que diariamente exercitamos para triunfar em Cristo Jesus é a mesma fé que sustentou Policarpo. Aleluia!
A fé que nós necessitamos hoje é a mesma fé que estava em Policarpo. Derrubaram um banheiro velho lá, puseram o velho Policarpo, o profeta diz velho para fugir, não tinha esse calibre, derrubaram um banheiro velho, e botaram ele para ver, está lá, se você negar, você não vai. Agora, se você não negar, você vai ter que ser queimado. Ele só pediu uns minutos, uma meia hora, para orar por todos os santos. E aquela oração foi por mim, foi por você. Aleluia! Policarpo orou por você. Ele pediu aqueles minutos para orar por todos os santos. E aquele banheiro foi derrubado, foi feita uma fogueira. Mas Policarpo não vacilou, ele entrou na fogueira. E quando ele entrou na fogueira, o fogo desviava do seu corpo. E o fogo vinha desviando daquele velho santo homem de Deus. Oh, isso me dá coragem essa hora. E o fogo foi desviando. E os soldados vieram e atravessaram uma lança em Policarpo. A água do seu corpo apagou a fogueira. Aquela mesma fé está em você. Aleluia! Creia nessa noite. Aquela fé está em nós. Se chegar a hora, você vai ter coragem. Eu sei que tem. Eu já passei por momentos difíceis na minha vida e não senti medo. Eu não tive medo. Você, se você tiver numa tarefa verdadeira e você tiver por uma causa justa, Deus te encoraja. Você não precisa ter medo, não. O profeta diz, é quase impossível pensarmos que seria quase impossível ser um mártir nesta era, mas não se preocupe não, a fé, o Deus que ajudou Policarpo te ajudará. O mesmo Deus que deu coragem para o apóstolo São Paulo, ao cortar a sua cabeça, é uma guilhotina, sua cabeça virou e ficou olhando para o azul. Ele olhou e viu, na verdade, os seus olhos olhando para o infinito. O profeta diz, aquela cabeça não está fora do seu corpo, ela está no seu corpo essa noite. Aleluia! Oh, que evangelho poderoso é este! Esse é o Senhor Jesus Cristo! Você tem medo do quê? Aquela cabeça veio e se ajuntou de volta. Cortaram, veio e se ajuntou de volta. E não foi diferente com o apóstolo São Pedro. Me crucifique de cabeça para baixo. Eu não sou digno de ser crucificado que nem o meu Senhor. Vira de cabeça para baixo. Não tem problema não. Eu tenho um outro corpo esperando ali. O outro corpo está sadio. Lá vocês não pegam. Oh, que esperança não dá para um eleito esta hora. Se eu não fosse cristão essa noite, eu vinha ser cristão. Se você não fosse um cristão essa noite, você corria para o altar e dizia, eu quero servir esse Deus verdadeiro. Mas você já é um cristão, minha irmã. Mas será que eu vou ter coragem? Jesus vai te dar. A fé. Veja, a fé que diariamente exercitamos para triunfar em Cristo Jesus, é a mesma fé que sustentou a Policarpo e todos os mártires. A fé suprema dará a graça suprema para a hora suprema. Bendito seja Deus para todos sempre. Vale a pena estar nessa verdade ou não vale? Vale a pena andar nesse caminho ou não vale? Vale a pena renunciar às modas? Vale a pena, mulher, não olhar para aquela boutique. Vale a pena, homem, não olhar para as belezas aí fora. Olhe como Moisés olhou.
olhe o invisível, olhe para a terra prometida. Olha, quando você estiver passando por prova e dificuldade, lembre-se, eu tenho uma promessa de uma transformação, eu tenho uma promessa de um arrebatamento. Que Deus nos abençoe essa noite, em nome de Jesus Cristo. Incline sua cabeça, vamos cantar. Eu amo, cante. Eu amo, eu amo. Vamos ficar de pé? Porque de Jesus Cristo. Amém. Conceda ao irmão João nesta hora o desejo do seu coração, Senhor, que esta fé possa ser colocada em prática essa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Senhor, conceda a este irmão o desejo do seu coração. Liberte, limpa seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus eterno, essas moças têm chegado até aqui. Conceda, Deus, o pedido do seu coração. Liberte pelo poder da palavra pregada, em nome do Senhor. Amém. Ó Deus, Tu és o grande libertador. Tu és o libertador de nossas almas. Liberte a Ana, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Conceda a saúde e a graça. Amém. Ó Deus, aqui está essa criança, Senhor. Conceda a graça e a saúde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça daí. Senhor, conceda a esta irmã a graça, Senhor, força para a jornada. Enche com o Teu Espírito, ó Deus, que ela possa ser, ó Deus, aquela pessoa totalmente entregue nas Tuas mãos, em nome do Senhor. Amém. Ó Deus, Tu és responsável por esta palavra. O Senhor disse que se nós colocasse a mão sobre os enfermos, eles seriam curados. Ó Pai, conceda esta hora a libertação, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meu Deus, aqui está essa moça. Precisa de uma libertação, Senhor. Liberte sua filha, ó Deus. Que ela saia daqui andando diferente essa noite, voltada para o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, conceda a essa criança graça, saúde para prosseguir. Amém. Senhor Deus,
Senhor é responsável por tudo aquilo que nós pregamos. Dê tua graça, minha irmã, Senhor, saúde, que ela possa suportar as provas e as dificuldades dessa vida. Ser com ela, ó Deus, a cada passo de sua vida. Saúde, liberte para a glória de Deus. Amém, Senhor, amém. Ó Criador, Deus que é responsável por esta palavra, liberte esta irmã mais uma vez, pelo poder da palavra falada. Conceda saúde em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus querido, todas as coisas são possíveis ao que crê. E aqui está essa irmã, Senhor, precisa da tua ajuda e da tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Deus, liberte esse rapaz, Pai. Tem vindo a esta oração. Precisa da saúde, precisa de graça, precisa, Senhor, de algo para continuar a jornada. Em nome do Senhor. Amém. Ó Deus, sustenta esse irmão Lucas nas tuas mãos a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Pai bendito, Pai bendito, conceda ao irmão Abraão a libertação, Senhor. Tu sabe que ele precisa de uma libertação, precisa de ser liberto. Em nome de Jesus Cristo, conceda isto. Amém. Deus querido, conceda, meu irmão, nessa noite uma libertação total. Em nome do Senhor. Amém. Ó querido Deus, Tu és responsável por tudo, ó Deus. Conhece a necessidade da tua filha, ó Deus. Olhe com teu olhar de misericórdia nesta hora. Traga uma libertação total à minha irmã. Que ela saia daqui, ó Deus, revestida cada dia mais da tua graça e a saúde, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Ó Deus Criador, conceda ao irmão Rogério nessa noite a graça, Senhor, a saúde, o que ele tem necessidade, ó Deus, conceda a ele pela fé, em nome do Senhor. Amém, Senhor, amém. Meu Deus, aqui está minha irmã, precisando de uma intervenção do Senhor. Ó Deus, que essa criança possa vir sadia, com saúde, que o Senhor possa colocar as mãos sobre ela e ela possa ter um feliz parto, Senhor. E as tuas mãos, teus anjos acampados em volta dela e por todos os lugares. Dai a ela, Senhor, a solução, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vai com Deus, irmão. Querido Deus, ajuda meu irmão, que tanto tem nos ajudado. Ele precisa do Senhor, ele precisa da sua graça, ele precisa do Senhor, ele precisa da tua resposta, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Ó Deus eterno, ajuda o irmão Emerson, que tanto tem feito pela sua obra. Dai a saúde e a graça, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor.
bem mais perto de Deus. Todos. Ao chegar bem mais perto de Deus, irei tua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, como no mar. Aleluia, aleluia. Chegar bem mais perto de Deus. Aleluias. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. É bom estar aqui, né? Você está feliz? Se você tem um problema que não foi resolvido, você tem a oportunidade de ser resolvido agora. Se você tem um problema aí, você sabe que você tem esse problema, você não veio porque não quis. E eu gostaria que você viesse. Você pode vir aqui, Deus vai te dar saúde. Você te dá, mas é difícil, o médico diz que é só um tempo. Não, para Deus não tem tempo, é agora. Não é, irmã Maria, não é. Mas nós vamos orar. Pai bendito, esta irmã tem vindo até aqui. Ela pode receber porque ela crê nesta hora. Nós colocamos a nossa mão por fé, em nome de Jesus Cristo, que ela saia daqui com seu problema resolvido. Amém, Senhor, amém. Aleluia. Deus eterno, o Senhor é responsável por sua palavra. O Senhor disse que se nós cresse como diz as Escrituras, e nós cremos como diz as Escrituras, o Senhor disse que se nós colocasse a mão sobre os enfermos, eles seriam curados. E esta palavra ainda está em evidência, ó Pai. Dai a saúde à irmã Carminda, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Ele está aqui nessa noite. Ele está presente. Ele está presente. Aleluia. Você crê nele? Saia daí, vem aqui e peça o que você quiser. Aleluia. Levante a mão, meu irmão, levante a mão. Pai bendito, aqui está uma manhã frita nesta hora. Dai o desejo desse coração, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pastor Daniel, venha cá, Pastor Daniel. Aleluia. Aleluia. Vem cá, Pastor Daniel. Não tenha vergonha, glorifique a Deus nesta hora. Pastor Daniel, ore por esses irmãos aqui. Pai bendito, conceda saúde a esta irmã, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
eterno. Aleluia. Conceda a tua graça. Aleluia. Graças a Deus. Que não deixa secar. Se existe as águas que não se acaba aqui, todos. Se há um rio que corre sem parar, de novo. Se há um rio, toda a igreja louve a Deus, que flui do meu viver, há uma fonte que não deixa secar. Se existe as águas que não se acaba aqui, sim, há um rio que corre sem parar. de novo, vamos. Se há um rio que flui do meu viver, há uma fonte que não deixa secar. Se existe as águas e não se acaba aqui, se há um rio, Ó Deus, ó Deus, sem parar. não deixe o diabo roubar sua bênção. Não deixe. Você está curada. Em nome de Jesus Cristo. Domingo, se Deus quiser, nós estaremos aqui pela manhã com a escola, com o pastor Valdemar Gonçalves. Você não deve faltar. E à noite, também com o pastor Paulo Mendes, que estará pregando para nós. Termine em oração aqui, pastor Daniel, e nós iremos para casa. Bondoso Deus, obrigado por este dia e por este momento tão maravilhoso. Não sabemos como terminar este culto, não sabemos nem o que dizer ao Senhor nesta hora. Nossos corações estão pegando fogo, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui. Não permita nenhuma pessoa sair daqui com o desejo de que poderia ter vindo aqui receber oração. Ajuda-nos, Senhor.
Ó Deus, tua presença tão gloriosa, tão maravilhosa, Senhor, o qual o Senhor usou teu vaso nesta noite para nos encorajar. Numa hora como essa, nos encorajar. Às vezes somos ameaçados a ser jogados na fornalha e tememos um pouco. Somos ameaçados a ser jogados na cova dos leões e tememos. Mas eu creio que desde esta noite, a partir desta noite, não temeremos mais. Não temeremos mais. Não teremos mais medo. Não haverá mais medo, mais dúvida. Oh Deus, o Senhor está conosco, está comigo, está com teus filhos, está com teu servo. Oh Deus, isto nos dá segurança. Em nome de Jesus Cristo, leve tua igreja debaixo da sombra da tua misericórdia, pensando nestas coisas. E que esta unção nos siga e vá conosco, Pai. Muitos olhos molhados de lágrimas. E quão bom é chorar na tua presença, Senhor. Tua presença é tão maravilhosa, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.